Olá! Essa é a versão cortada do aulão de escrita criativa que eu dei mês passado lá no YouTube. Caso você queira assistir a versão completa, o link está na descrição. É só conferir. E não, essa não vai ser a única aula do mês. Aguardem! Vamos lá! Agora a gente vai começar a aula de verdade. O principal ponto que a gente vai falar, como vocês perceberam, o tema da aula de hoje é o que é um personagem. Por que eu coloquei esse título? Eu estava fazendo a minha pesquisa no geral, justamente os temas que eu queria trazer. O tema do multiverso ele já estava bem presente na minha cabeça, principalmente por causa de alguns livros e alguns filmes e alguns conteúdos que eu consumi. Então, assim, era um tema que eu já tinha pensado. E enquanto estava pensando em outros temas para as aulas desse mês, eu cheguei nessa do que é um personagem. Porque eu sempre levei em consideração o que faz de um personagem, o que faz de algum personagem dentro de uma história. Porque quando a gente para pensar em personagem, a gente vai pensar no personagem principal, no interesse amoroso, no antagonista, no mentor, todos esses personagens daquela estrutura clássica. Só que a definição de personagem dentro de uma história ela é tão simples, ela é tão abrangente, que ela vai entrar, por exemplo, se você tem um gato, estou olhando para o meu aqui, um gato que faz parte da vida e da rotina do personagem, esse gato é um personagem, porque ele age dentro da história. E essa definição de personagem, o personagem ele vai ser todo elemento da história que é capaz de fazer uma ação. Todo elemento da história que é capaz de fazer uma ação. Os personagens, eles existem de forma que o protagonista, ele vai ter a sua história lá, ele vai cometer tal e tais ações, ele vai falar tais e tais coisas, e a história é movida a partir daquilo ali que ele tem sido feito. E todos os personagens vão ser capazes de fazer algo. Eu acompanhei a aula de storytelling do Ivan Mizanzuki, e ele falava de, justamente, personagem é aquele que tem agência. E ter agência, nesse caso, é a capacidade de agir. Então, assim, toda ação que um elemento, que uma parte citada da história possa cometer, toda ação, toda agência, toda essa capacidade de agir, ela vai definir aquele elemento como um personagem. Digamos assim, vou dar um exemplo, e aí eu acabo inventando histórias dentro da aula, porque não estou nem pensando em uma história minha, estou inventando história dentro das aulas. A gente vai estar lendo um livro de fantasia. Nesse livro de fantasia tem um livro sagrado e esse livro brilha. Esse livro abre em páginas específicas para poder trazer partes da história, ou esse livro desaparece, só aparece em determinadas datas, ou esse livro fala, ou esse livro... Enfim, é um livro, é um objeto, só que se esse objeto tiver a capacidade de mudar, de agir, de representar, de afetar a história, ele se torna um personagem. O que define um personagem dentro da história não é simplesmente, vamos definir aqui, o protagonista é o antagonista, é o mentor, que é um dos personagens que a gente conhece no aspecto da jornada do herói, que a gente vai falar sobre daqui a pouquinho, porque eu estou com um livro da jornada do escritor aqui que influenciou a preparação para essa aula grandemente. Mas a gente conhece o mentor, que é um personagem que está ali para trazer informação, conhecimento, para apoiar, para treinar o personagem, o herói, que é o protagonista ali da história. E o segundo tópico que a gente vai tratar é o personagem enquanto elemento da história. Quando a gente vai falar de elementos da história, a gente pode trazer de vários formatos. E aí a gente vai levar em consideração a trama. A trama, ela é basicamente o que é a história. O que acontece na história. Do começo, meio e fim, o que vai acontecer na história. Dentro da trama, a gente tem um conflito, que vai ser o que aconteceu para desencadear a história, o que aconteceu para provocar aquilo ali. E existem vários mini conflitos, mini momentos dentro de um conflito principal, mas a gente vai ter principalmente o conflito principal para poder desencadear a história. Além do conflito e da trama, a gente vai ter justamente eles tão especiais, tão importantes personagens. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente vai assistir uma adaptação de filme, de um livro para um filme, é praticamente impossível que num filme tenha todos os personagens que são citados no livro.
Porque em um livro, quando você tá, digamos assim, um livro em primeira pessoa, que eu escrevo principalmente em primeira pessoa, e aí, em determinado momento, a pessoa que está narrando, o narrador, pensa em um personagem, em um amigo de infância, que não aparece em momento nenhum da história, mas é um pensamento, e aí dá nome a esse pensamento e lembra de alguma coisa específica desse pensamento. Tipo, eu tinha uma amiga de infância que gostava de vestidos amarelos. A chance dessa personagem, que é uma personagem, porque se influenciou a memória da protagonista ali naquele momento, influenciou a história, foi uma ação, o fato de gostar de vestidos amarelos, de estar presente ali no momento com vestidos amarelos. Tinha a agência de escolher os vestidos amarelos, então teve uma ação. Aquela personagem ali, muito provavelmente, não vai estar no filme. Por quê? Filmes custam dinheiro para fazer e atores custam dinheiro para ser contratado. Então, assim, sempre vai ter um corte. E quando a gente está escrevendo um livro, sempre vem justamente isso. Os personagens, eles vão surgindo um em cima do outro. E a ideia, e é algo que eu até falei na última aula bastante, das escolhas conscientes, de você fazer escolhas para a sua história, que movam a história, que toda escolha que você fizer, mesmo que seja mínima, acaba influenciando para você chegar ao desfecho da história, para você concluir aquilo ali de uma forma bonita, é importante que você leve em consideração quais personagens você está criando ali, mesmo sem perceber, mesmo influenciando aquilo ali, entendeu? Não tô dizendo, tipo, não, se não é relevante, se não vai estar no filme, então não vamos colocar. Não. Porque é justamente essa beleza do livro. A gente pode transformar, influenciar, impactar da forma como a gente quiser e, tipo, ir criando os mundos que a gente quiser, porque o limite tá simplesmente na nossa imaginação, entendeu? Não é um limite que a gente tem que parar para pensar, não vai custar dinheiro para eu contratar um ator para eu fazer esse personagem. Não é assim que funciona. A gente pode ir criando de acordo com a nossa imaginação. Teve um projeto que eu comecei alguns anos atrás, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu citei muito no blog na época, porque eu comecei a escrever ele em 2019, eu não concluí, e em 2021 eu peguei ele para poder recomeçar e tentar fazer do zero, e eu não consegui concluir também, mas tá aí, é um projeto que tá engavetado para eu pegar eventualmente. Que se chama Flor de Maio. E teve uma personagem, na versão que eu tinha colocado, que ela acabou retornando, porque mesmo ela aparecendo somente em uma cena, e até a parte que eu parei, eu não tenho a mínima intenção de fazer ela aparecer novamente, porque para quem não lembra, Flor de Maio é uma história de viagem, tipo, elas estão viajando de carro pelos estados do Nordeste, então assim, não tem necessariamente necessidade de voltar no mesmo lugar, você tá indo de um lugar pro outro, então não tem por que a personagem que apareceu ali não pode aparecer. Mas ela é muito importante, porque ela traz uma perspectiva da tia da Mia, que é uma das personagens da história também, né? A Mia, ela é adotada pela tia, e aí ela não conhece a tia direito, e a tia acaba... ela vai conhecendo a tia a partir das pessoas que ela conhece na estrada, que conheciam a tia. Então, essa personagem em específico, ela traz uma perspectiva muito interessante. Mesmo ela sendo uma personagem que só aparece, tipo, tem umas 3 frases e só aparece em um momento e não aparece mais. Eu sempre que eu volto nela, eu acabo voltando e olhando e falando assim, mas será que essa coisa aqui que ela diz não é desmentida lá na frente? Será que eu não preciso mudar isso aqui? Será que o tom dela não tá um pouquinho estranho? Porque se o relacionamento dela com essa personagem o relacionamento da tia da Mia com essa personagem é de uma forma, mas todos os outros relacionamentos dela com os outros personagens que aparecem durante a história são diferentes, isso vai dizer algo estranho sobre a tia. Entendeu? A construção, ela precisa ser linear dessa forma. A primeira personagem que aparece vai te dizer uma coisa, a segunda personagem pode te dizer outra, mas essas coisas têm que fazer sentido no sentido de que assim, é uma personagem que é uma pessoa diferente em cada lugar que ela tá, ou é uma personagem que esconde quem ela é de determinadas pessoas, mas com essas pessoas que estão na estrada ela aparece de certa forma. E o que foi dito no começo volta a ser relevante para a história ou não vale mais a pena ali? E também tem aquela outra parte de assim, tem algo que eu posso adicionar aqui, porque quando eu cheguei num capítulo mais à frente, eu descobri
eu, enquanto escritora, que essa personagem fez isso, isso e isso na história. Essa primeira personagem, conhecia ela na época, o que pode ser feito aqui? Então, assim, são essas as escolhas, mesmo para personagens pequenos, que, quando feitas de forma consciente, criam personagens que impactam, que mudam a perspectiva ali, que são importantes, que são relevantes, mesmo que depois eles sejam cortados do filme, porque no filme não tem como colocar aquela personagem extra ali, porque custa dinheiro. O que essa personagem fala e diz precisa ser readaptado ao roteiro e inserido novamente ao roteiro de alguma forma, porque o que ela faz e o que ela diz foi colocado ali conscientemente para te dizer alguma coisa sobre a outra personagem, te dizer alguma coisa sobre a história como um todo. Então é isso. Justamente falar sobre a jornada do herói. E, para quem não lembra da jornada do herói, a gente tem um vídeo inteiro aqui no canal sobre isso. Mas eu vou trazer para vocês. Cadê a roda da jornada do herói? O arco de personagem. Aí a gente vai ter. O personagem ele começa no ato 1 com a percepção limitada. Porque a ideia é essa de que ele começa. É necessário um crescimento do personagem durante todo o processo que ele passa. E aí ele tem a percepção aumentada por algum acontecimento, por algum primeiro conflito aí. A gente vai ter a relutância para mudar, ele não vai querer mudar, ele não vai querer sair de onde ele está. Porém, ele supera isso e acaba fazendo um compromisso justamente para viver essa aventura. Aí vai ter a vivência, ele vai passar por um processo com o mentor, provavelmente, onde ele vai aprender alguma coisa. A preparação para o conflito real, o que ele precisa fazer e tal. A grande mudança, que é a gente vai ter uma batalha, a gente vai ter um grande momento. Aí a gente tem essa grande mudança, que vai ser movida por alguma coisa grande que acontece na história. As consequências dessa grande mudança. A nova dedicação, uma tentativa final. E, finalmente, o domínio, que é o final da história, o que a personagem absorveu. Isso aqui é sobre o arco de personagem dentro da jornada do herói. Existe justamente esse formato. Se você for usar a jornada do herói, porque a jornada do herói é um formato de storytelling, quando a gente vai falar, você vai acabar aplicando isso em todas as coisas. Porque o que você justamente quer é que o seu personagem, ele comece de um jeito e termine a história mudado, de alguma forma. Ele aprenda algo sobre si mesmo, ele aprenda algo sobre o passado, ele aprenda algo sobre quem ele é, ele aprenda algo dentro daquele processo ali, entendeu? É justamente isso que você quer quando você cria uma história. Com um personagem que ele começa e termina a história do mesmo jeito, ele é chato de acompanhar. É simples assim. Já chegando no quarto tópico do que é um personagem forte. Você quer, e isso eu tenho uma aula sobre, eu falava sobre na oficina de escrita criativa, só um spoiler aqui, vai ter volta da oficina de escrita criativa, que era meu curso online pago. Só que meu foco primeiro é monetizar aqui o YouTube. Provavelmente o curso vai ser dentro do próprio YouTube, porque a gente tem essa possibilidade aqui. Então vai dar para acompanhar dessa forma. Mas vai ter volta. A gente vai falar sobre o que é um personagem forte. Eu já falei isso várias vezes. Um personagem forte é justamente o personagem que as pessoas leem e querem saber mais sobre. É um personagem que as pessoas acham que não foi o suficiente, que as pessoas terminam de ler o livro, sentam e vão escrever fanfic. Porque é um personagem que ele se torna real, que ele pode ser absorvido pela pessoa que está consumindo como se fosse uma conversa, como se fosse uma capacidade ali. Então, quando a gente vai criar um personagem e falar sobre personagem forte, a gente leva em consideração justamente esses personagens que parecem que são vivos, parecem que são reais, parecem que são amigos que você tem. Parece que, assim, é um personagem de livro que as pessoas começam a fazer cosplay porque, assim, elas se sentem conectadas. Ou é um personagem que as pessoas vão escrever fanfic porque elas sentem que conhecem o personagem o suficiente, que conhecem o personagem da forma certa, digamos assim. E é até uma perspectiva, porque todo mundo que a gente conhece vê a gente de uma forma diferente, conhece um lado diferente da gente, porque a pessoa ela se aproxima da gente, ela interage com a gente já com suas próprias experiências
e ela interage a gente dentro de determinadas circunstâncias. As pessoas que te conheceram na faculdade provavelmente não têm a mesma perspectiva de você que as pessoas que te conheceram no ensino médio. As pessoas que interagem com você em um ônibus não vão ter a mesma perspectiva das pessoas que interagem com você em um spa. Porque existem as condições que estão cercando ali. E não quer dizer que você é 1000 pessoas dentro de uma só, mas que a perspectiva que as pessoas têm de você vai ser com base nas experiências próprias dela. Então, assim, uma pessoa que tem trauma de grito, te ouve gritar por N motivos, ela vai se assustar, ela vai ter mais rejeição com você. Mesmo que seja assim, gritei porque caí no chão. A pessoa, se ela tem trauma, ela vai se assustar e ela vai ter certa rejeição. Então, as pessoas elas já chegam com as próprias experiências dela e dentro das condições, das situações que elas estão envolvidas ali, que elas estão... enfim, elas vão ter uma perspectiva diferente de vocês. E eu acho que personagens, e principalmente personagens fortes, eles vão ter essa mesma capacidade, porque toda vez que uma pessoa diferente abre um livro, ela vai ler aquele livro da forma diferente por causa das condições e das experiências anteriores. Então, é tudo subjetivo, basicamente. E um personagem forte, ele justamente vai ter essa capacidade de ele acabar parando numa fanfic, e nessa fanfic ele pode até parecer diferente, mas ele... porque a forma como ele foi interpretado pela pessoa que escreveu a fanfic é essa. Ou ele pode parecer igual a justamente o que você queria, porque vocês se conectaram com aquele personagem ali da mesma forma e entenderam aquele personagem e a forma como ele foi construído da mesma forma. Então, o que você quer para construir um personagem forte é isso, um personagem que ele parece real, que ele parece uma pessoa que você pode encontrar na rua e conversar, um melhor amigo de infância, uma pessoa que você se apaixona, enfim, uma pessoa real. Vou ficar por aqui. Qualquer coisa, me encontrem nas redes sociais, me encontrem principalmente no Instagram, que eu vivo lá. E falem comigo, pode deixar qualquer comentário, que eu sempre respondo os comentários também. E é isso, vejo vocês muito em breve. Beijo.